Bom, pessoal, antes de mais nada, bem-vindos à nossa disciplina, que é de Fundamentos Sócio-Históricos da Educação. Então, esse vídeo é um vídeo muito simples e rápido, apenas de acolhimento, de recebimento, dos estudantes que vão cursar esse componente curricular. É só para a gente falar um pouquinho do que é que ele significa e para a gente entender um pouco como é que vai funcionar esse componente ainda nesse período de ensino remoto. Então, Fundamentos Sócio-Históricos da Educação, como o próprio nome já diz e talvez vocês imaginem, eles vão tratar, na verdade, vão condensar dois campos de estudos da educação, que um é a História da Educação e o outro é a Sociologia da Educação, daí essa contração que é comum nos cursos de licenciatura de Fundamentos Sócio-Históricos. Bom, sendo assim, então a gente vai caminhar um pouquinho pelo campo da história, Inicialmente na primeira etapa dessa disciplina nós vamos caminhar pelas sendas da história e falar um pouco das repercussões do surgimento da escola, da educação como fenômeno histórico, do surgimento da figura do professor e como isso repercute, obviamente, nos dias atuais. Afinal de contas, a história ela só tem sentido se ela nos traz respostas para o tempo presente. E na segunda parte do nosso curso, a gente vai falar um pouco dos fenômenos sociológicos, ou seja, dessa nossa vida em sociedade, como isso repercute dentro da sala de aula, entre esses agentes, professor, estudante, e, claro, como repercutem essas relações sociais no âmbito da escola como instituição. Então, esse é basicamente, em linhas muito gerais, o programa dessa disciplina. Ela é de suma importância para quem vai ser professor, porque o professor ele tem que entender de todos os aspectos que dizem respeito à escola e à sala de aula. Então, entender como é que nós chegamos até aqui, talvez esse seja o grande legado da história, e dentro do tempo presente entender como eu vou me movendo por dentro das relações sociais, já que essas são fundamentais nesse entendimento para o processo de ensino e aprendizagem. E aí eu já recomendo, como está vamos dizer assim, lá na página do Moodle, na nossa sala do Moodle, que vocês leiam o plano com cuidado, o plano de curso, para entender o que é que nós vamos trabalhar com detalhes, que vocês deem uma lida no cronograma, mas é claro que a gente vai conversar um pouco mais sobre o papel da história da educação e da sociologia da educação no nosso primeiro encontro síncrono. Então isso é uma coisa que eu quero tratar aqui com vocês também, explicar um pouco como é que vai ocorrer o componente. Então, na verdade, como nós ainda estamos no momento remoto, a forma que eu optei por conduzir esse componente é tendo apenas um encontro síncrono por semana, e não dois encontros como seria, vamos dizer assim, presencialmente. Então, como vai funcionar essas aulas? Então, no nosso plano de curso, vocês têm lá os dias que vão acontecer. Então, nosso próximo encontro vai ser no dia 14 de setembro, nosso primeiro encontro, na verdade, no dia 14 de setembro. E a ideia é que ele fique ocorrendo sempre no mesmo dia da semana, tá? Só não o ocorrerá se esse dia, por exemplo, for a segunda-feira e for um feriado. Então, a gente faz no outro dia dedicado a ele, mas é manter um padrão num certo dia da semana. Então, todos os dias que a gente vai ter aula, o encontro síncrono, já está lá marcado no plano de curso. A ideia é que esse encontro ocorra pelo Google Meet. Também eu só vou mudar a plataforma se ocorrer algum problema com ela no decorrer da disciplina e a gente precisar migrar para uma outra plataforma. Então a gente vai se encontrar uma vez por semana e no Moodle ficarão as atividades que vocês vão ter que fazer no restante da semana. Então essas atividades corresponderiam à nossa outra aula. Vamos dizer assim, se a gente tem 2 aulas por semana, esse conjunto de atividades vai corresponder a esse outro dia. Porque eu acho que a dinâmica do ensino remoto é diferente, 2 aulas por semana acaba ficando muito cansativa, sobretudo se a gente for seguir ao pé da letra aquele horário. Então é muito diferente o fluxo do tempo da aula presencial para a aula remota. Eu penso que o processo de ensino e aprendizagem remota ele cansa mais. Ele exige mais tanto do professor ou da professora quanto dos estudantes ou das estudantes. Então é isso, é assim que vai funcionar. Então toda semana quando vocês entrarem no Moodle, já vão estar lá abertas na segunda-feira as atividades e a gente vai ter lá
um encontro por semana que já está lá no nosso plano de curso, inclusive as datas previstas com o horário, né? O horário da nossa aula, de acordo com o SIGA, é de 13h10, né, da tarde às 14h50. Então esse horário vai ser sempre nesse horário e nos dias que estão lá no plano, que também estão seguindo os dias, né, que estão lá no sistema do SIGA. Isso é uma coisa que a PRG solicitou da gente, né, inclusive está nas resoluções para esse período, que sejam mantidos horários, né, dias e horários que estão no sistema, para que a gente não faça atividades fora desses dias e horários, né? Então é isso. Essa primeira semana é mais para vocês se familiarizarem com a disciplina, então não tem um encontro síncrono, mas aí já tem lá um roteirozinho que vai indicando o que é que vocês devem ler, o que é que vocês devem fazer. Tem um questionáriozinho que eu vou pedir que vocês respondam, que é para entender como é que está o seu acesso à internet, às aulas remotas, né? E claro, vai ser assim toda semana. Tem as atividades e uma vez por semana a gente faz o nosso encontro síncrono naquele horáriozinho que seria o horário que a gente se encontraria lá no FPB, caso, né, não tivéssemos no momento de pandemia. Então é isso, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu espero que essa semana seja extremamente prazerosa de trabalho para vocês. Ela começa bem leve, eu espero que o curso não perca essa leveza e eu espero que a gente produza muito conhecimento também, né, que ele sirva a sua função, né, dessas duas disciplinas, que é de formação do pensamento crítico do docente ou da docente. Tá? Então é isso, sintam-se acolhidos e vamos fazer as atividades e a gente vai conversando por aqui no nosso grupo do WhatsApp. Um grande abraço a todos e todas.